A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bendito e louvado seja Deus nesse dia que se chama hoje. Hoje vamos continuar aqui o estudo do livro de Daniel, né? O seu capítulo é o 5, louvado seja Deus, de 31 versículos, né? A escritura na parede, meu irmão, que tremendo. Você vai ver que é uma continuação dessa história, né? Dessa experiência, né? Que esse homem de Deus, mais Misael, Ananias, Azarias viveram lá no palácio. O povo de Israel ainda estava no exílio e esses homens de Deus viveram essas experiências aqui tremendas, irmãos. E quantas coisas, lições preciosas nós trazemos aqui para a nossa vida, lendo a Bíblia, irmãos. Irmãos, vindo até aqui nessa rede social, por bondade e misericórdia de Deus, com temor e tremor, irmãos, trazer para você aqui essa revelação da palavra, que é algo maravilhoso, irmãos. Estamos aqui, irmãos, é por misericórdia. Irmãos, almas se converterem aqui, vidas serem curadas, libertas, transformadas. Esse tempo que nós dedicamos aqui, irmãos, é tudo consagrado ao Senhor. É obra de Deus, irmãos. Muito sério isso aqui. Amém? Capítulo 5. Vamos lá, tá lendo de 5, né, 10 versículos, para a gente estar lendo e entendendo aqui para a glória de Deus, né? O rei Belsazar. Você vê aqui, irmãos, que é o rei. Uns acreditam na história que ele era neto de Nabucodonosor. Aqui você vai falar que é filho, né? Mas eu não quero entrar nesse mérito da questão. Aí você fala, mas não é o nome que foi dado a Daniel em adoração, né? Um culto aos deuses babilônicos, não. O nome de Daniel que foi dado, irmãos, era Beltesazar, né? Esse era o rei Belsazar, né? Babilônico. Deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes. 1000 pessoas, irmãos. Que banquete gigante, né? E bebeu vinho na presença dos 1000. Versículo 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Versículo 3. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que esteve em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e suas concubinas. 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. O versículo 5. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreveram defronte do candeeiro na aqui, irmãos, está escrito assim, caiadura. Não sei como é que está na sua Bíblia aí. Aleluia. Da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Vamos continuar lendo aqui, ó. Então se mudou o semblante do rei. Os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram. Os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro no pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Vamos ler o 9 e 10 para a gente comentar aqui, ó. Aleluia! Com fato se perturbou muito o rei Belsazar, mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltos. 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete, disse o rei: vive para sempre, não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Irmão, que algo extraordinário, irmão. Tinha 1000 pessoas num banquete com o rei, todos puderam ver aquela visão. Quando aqui, né, pelo Espírito de Deus, vem falar-se no particular
a maneira que o rei ficou, irmão, atônito, perplexo. Irmão, eu vejo assim, pela palavra, né, um temor e tremor. O rei ficou, irmão, do seu corpo se desfalecer. Meu irmão, que tremendo, meu irmão. É Deus, a sua presença, a sua glória. Nós temos que orar nesses dias que estamos antecedendo a volta, a vinda do Senhor, irmãos, para que o Senhor Jesus, para que o Senhor Deus, na pessoa do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, faça sinais desta maneira, dessa grandeza na nossa vida, no nosso meio, daqueles que venham ouvir, escutar a palavra, irmão, para que almas, para que vidas se convertam ao Evangelho, se entreguem, irmão, os Tomé, os incrédulos, aqueles que estão dentro da casa de oração, venham ter mais uma chance de se arrepender e se voltarem para o Senhor, irmão, ao ponto do seu próprio corpo, físico, irmãos, estremecer, igual esse rei pagão ficou. Aleluia! Meu irmão, temos que orar nessa forma. Deus faz sinais desta natureza na nossa vida. Quando falarmos a tua palavra, quando a tua palavra for pregada dentro da casa de oração, que o povo venha estremecer. A gente sabe, irmãos, que até naquela época de Jesus, os religiosos, saduceus, fariseus, eles chegavam a um ponto de dizer assim, este faz sinais, este realiza milagres, e nós que não fazemos nada. Eles tinham consciência da forma que Cristo era usado, o próprio Deus ali fazendo coisas extraordinárias, mas não quiseram ceder. Irmão, temos que orar assim, irmão. Não querem ceder, não querem abrir o coração, amém, mas um ou outro vai abrir, irmão. Um ou outro vai se converter em prol da conversão das almas. Quantas vidas aqui viram esse sinal, irmão? Aleluia! Irmão, todos se converteram, a Bíblia não dá esse detalhe, mas eu acredito que alguns ali, irmãos, que tiveram esta, aleluia, experiência, tiveram a vida mudada. Aleluia, glória a Deus. Versículo 11 em diante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Da mesma forma que foi Nabucodonosor quando era vivo, foi falado assim, esta mulher, irmãos, aleluia, que alguns acreditam que era na história, irmãos, história e escrito na palavra, era tia de Belsazar. Alguns na história acreditam, eu não vou bater aqui o martelo, que Belsazar era neto de Nabucodonosor. O pai dele era filho de Nabucodonosor, ele era neto, mas eu não quero entrar aqui na questão aqui, né? Aí fala assim o versículo aqui, mas nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. 12. Por quanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. 13. Então Daniel foi introduzido na presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. 15. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para ler essa escritura e me fazerem saber a sua
interpretação, mas não puderam dar interpretação das palavras. Os irmãos vê que esta visão, irmãos, foi clara para todos verem. Os 1000 que estavam com ele, os sábios que foram colocados depois ali, os encantadores, os feiticeiros, que eram o costume pagão da cidade da Babilônia. Irmão, falamos isso no capítulo 1 e vamos falar de novo aqui no capítulo 5. A manifestação demoníaca neste lugar era grande. Irmão, aqui Deus estava mostrando, irmão, vou dizer só humildemente falando, um pouquinho só da sua glória, do seu poder, da sua grandeza, para esses homens, irmãos, que faziam, que mexiam, que consultavam espíritos malignos, enganadores, ver um pouquinho da glória do Deus Todo-Poderoso, desses homens ficarem atônitos, perplexos, não saber interpretar algo que vinha da parte de Deus, irmãos. E esse rei estremeceu, esse rei ficou boquiaberto, perplexo, irmãos, aleluia. Esse é o Deus que você serve, irmão. O reinado talvez era todo consagrado ao inimigo, mas tinha homens santos de Deus ali, homens que você vai dizer assim, eram um outro nível, não, irmãos, eram sujeitos a falhas, a erros, igual você, igual a mim, mas homens que se dedicavam, homens que se entregavam de corpo, alma e espírito para Deus ali, irmãos. E Deus os usava de uma forma tremenda, maravilhosa, aleluia. Dos espíritos malignos ali, o mundo espiritual, irmão, que quer falar que Deus não é verdadeiro, que Deus não existe, que a verdade, a palavra não é nada. Ficar parado o poder do inimigo ali, irmãos. Eu creio, irmãos, que neste momento aqui que estamos gravando esse vídeo, aleluia, você que está vendo esse vídeo aqui, irmão, ô glória, que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, o poder do Senhor que liberta, que transforma, que cura, está entrando aí na sua casa, irmão, está repreendendo toda a casta de demônio, todo espírito maligno na seu bairro, na sua cidade. Almas vão se converter, familiares seus vão chegar aos pés do Senhor, causas na justiça vão ser respondidas. Irmão, milagres dos céus estão acontecendo agora. Isso que o Espírito Santo fala comigo aqui para te dizer. Creia. Deus está neste momento agora repreendendo o inferno, irmão. Todo o poder do diabo que é contra a igreja. Aqui o poder do inferno foi paralisado, irmão, para que o nome do Senhor fosse glorificado, aleluia. Você vê aqui no 16, fala assim, ó. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, que podes dar interpretação, solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me, aleluia, saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei. Olha, irmão, que homem de Deus, irmão. Comprometido com Deus, irmão. Não com as coisas materiais. Visão no céu, irmão. As coisas lá de cima. Aleluia. Os teus presentes fiquem contigo. Não quero presente. Daniel falou bem claro, irmãos, aleluia. E dá aos teus prêmios a outrem, todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. 18. Ó rei, o Deus Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai, o reino, grandeza, glória e majestade. 19. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, homens de todas as línguas, tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. 20. Quando, porém, o seu coração se elevou e o espírito se tornou soberbo, arrogante, foi derribado do trono real e passou dele a tua glória. Irmão, você viu isso no capítulo 4, irmão. O que Deus fez com Nabucodonosor. Irmão, tremendo, irmão. Não li a Bíblia do capítulo 4. Leia. Se você procurar aí no canal, você vai ver, irmãos, o que Deus fez com Nabucodonosor para o ensiná-lo a se converter e a dar glória ao Deus dos céus. Vamos continuar aqui o 21. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante a de animais, e a sua morada foi com os jumentos.
monteses, deram-lhe de comer, e era como os bois de orvalho do céu, foi molhado do seu corpo, até que conheceu que o Deus Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Olha a posição que um rei, uma pessoa que tinha uma importância muito grande na Babilônia, que é Nabucodonosor, ficou, a qual todas as pessoas viram o que aconteceu com ele. E aqui o seu filho, alguns acreditam na história que era seu neto, não vem ao caso da questão aqui agora, tinha consciência disso, irmãos. As histórias nesse período bíblico, a conversa eram contadas, irmãos. Até muitos acreditam que eram escritas em livros, irmãos. Aleluia! A gente sabe que eram pergaminhos. Oh, meu Deus, aleluia! E era um material todo especial, irmãos. E era escrito isso. Então, o rei Belsassar tinha conhecimento disso, irmãos. Versículo 22. Tu, Belsassar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Olha, irmãos, ele sabia tudo isso. Não se humilhou, não adorou ao Deus dos céus, irmãos. 23. E tu levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste do vinho deles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas o Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, eles não glorificaste? Versículo 20, aqui 4. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Os irmãos vê que Deus faz justiça. Irmão, de Nabucodonosor até a sua morte, até aqui, a Belsassar, a Bíblia não fala quantos anos foi. Mas acredito, irmãos, que esse rei aqui tinha em torno de 30 anos, 40, 50, mais ou menos isso aí. Respondia pelos seus atos. Sabia de tudo isso que tinha acontecido no reinado, irmãos. Ah, meu querido. E não se humilhou, não adorou, não deu glória ao Deus dos céus, irmãos. Olha que a justiça de Deus vem. 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, passado foste na balança e achaste em falta. 28. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Lembra lá de Daniel capítulo 2, irmãos, versículo 39 e 40 e os anteriores, né? A cabeça era de ouro. Essa parte aqui, irmãos, era de prata. Então o reino dele ia ser dado a eles, aos medos e aos persas. 29. Então mandou Belsassar que vestissem Daniel de púrpura, ele pusesse em cadeia de ouro no pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do rei. Daniel falou que não precisava de nada, não queria nada disso, irmão. Queria só fazer a vontade de Deus. Mas o rei, na sua mente humana, pessoas querem agradar, irmãos, achando que fazendo algo para você e para mim, humanamente falando, vai agradar a Deus. Não, irmão, Deus quer arrependimento. Deus quer a conversão. Deus quer que a pessoa se arrependa. Isso está na palavra de Deus, irmãos. E pratique frutos dignos de arrependimento. Presente, dádivas, agrados. Isso não agrada a Deus, não, irmão. Versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus. 31. E Dário, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Irmão, acredita-se na história. Isso é uma história verídica e a Bíblia nos dá algumas partes que a gente vem acreditar que assim aconteceu. Que as partes, a Babilônia era uma cidade inexpugável, nem intransponível, ninguém podia entrar. Irmãos, pela parte que adentrava água na cidade e saía. Aleluia! O rei Dário, ali, irmãos, numa estratégia militar, entrou por ali, irmão, e foi abatida a Babilônia naquele dia. Ah, meu querido, há um tempo aqui que isso aconteceu. A Bíblia não dá detalhes, mas houve um tempo, irmãos, e aconteceu. Mas aquela mesma noite,
que Daniel interpreta aquela visão, o rei Belsazar foi morto, irmãos. E tudo naquele período, irmãos. Ali naquela festa, foi quando o rei Dário, ele invade a Babilônia. Irmão, Deus já estava trabalhando, Deus já estava fazendo a queda desse rei mau, pagão, que não se humilhou a ele, não o adorou, não se converteu igual seu pai, o Nabucodonosor. Nesse período, as festas, irmãos, eram dias, até meses, ali que estava ocorrendo aquela festa. O inimigo da Babilônia, aqui o rei Dário, já estava adentrando dentro da cidade, irmãos. E ali foi a queda desse rei. A interpretação e a queda. Irmão, o nosso Deus é um Deus de amor, irmãos, mas um Deus de justiça. Te perturbam, te inquietam, falam mal contra você, apontam o dedo contra você, te julgam. Meu querido, não se preocupa, meu querido. O Deus que faz justiça. A Bíblia fala, eu creio na palavra. Aquele que vos inquieta sofrerá condenação. Pelejarão contra vós, mas não prevalecerão. Se for zelosos do bem, quem vos intentará o mal? E assim nós terminamos hoje aqui, irmãos, no capítulo 5. O Deus de justiça está agora agindo ao teu favor, ao nosso aqui, no nome de Jesus. Amém, meu querido? Deus te abençoe, capítulo 5 encerrado. Irmão, não esqueça aí do joinha, nos ajude, irmãos, a fazer esta obra para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus.